Imagina que você tem alguns filhos e você vê que os filhos não estão muito bem, que eles estão brigando, e você pergunta para o seu filho: Filho, você me ama? Amo. Então cuide dos seus irmãos. É isso que Deus está falando para Pedro. Você me ama? Amo, pai. Eu te amo. Então cuide das ovelhas, cuide dos outros. Porque pensa, nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus estabeleceu nós como os pregadores. Então, o que alegra o coração de Deus mais do que a gente cuidar um do outro? Sabe, imagina você com muitos filhos, uns 5, 10 filhos, e você vê cotidianamente que um cuida do outro. O que um precisa, os outros estão ali para cuidar. O que um necessita, os outros estão ali para abraçar. Quando alguém está triste, os outros estão ali acolhendo. Quando alguém está com alguma dificuldade financeira, os outros estão ali. Quando alguém está doente, os outros estão ali. Cara, imagina a felicidade do teu coração de ver, nossa, meus filhos se amam, cuidam um do outro. Sabe, imagina. Essa é a felicidade de Deus quando a gente faz isso. Boa noite, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre santidade. O que é santidade aos olhos da Bíblia? A gente escuta muito falar que santidade é uma privação de qualquer coisa que você gosta de fazer, né? A gente aprende muita coisa errada, porque muitas coisas que a gente aprende, a gente acaba aprendendo com a visão que o mundo tem. Não com uma visão realmente bíblica, não uma visão que é a visão de Deus para nós. Então, normalmente, quando a gente pensa em santidade, em santificação, o que a gente pensa? Cara, eu vou ter que me privar de fazer tudo o que eu gosto e praticamente qualquer coisa que seja bom ou gostoso de se fazer é errado. Tanto que as pessoas têm muito uma visão de que no céu, né, a gente vai ficar... Eu já vi, né, alguns comentários sobre isso. Cara, que o céu vai ser chato. Porque se o padrão do céu é o padrão bíblico e a Bíblia proíbe a gente de fazer tudo, o que a gente vai fazer no céu? Não vai fazer nada. Vai ser um monte de gente andando para um lado e para o outro sem poder fazer nada, né? Aí tem aquelas imagens, né, com o pessoal com a roupinha branca, andando num parque. Então, normalmente, a gente tem essa visão. E assim, pela palavra de Deus, santidade nada mais é do que a moralidade de Deus. Deus, ao estabelecer, né, como tudo funcionaria, estabeleceu também a sua moralidade, o que é moralmente correto, o que é moralmente errado. Então, quando a Bíblia fala que Deus é santo, uma das coisas que a Bíblia está falando, uma das coisas que a palavra de Deus quer dizer com Deus é santo, é que Deus tem uma moralidade impecável, que a moralidade de Deus é impecável, que Deus, ele é justo, ele é santo, ele é correto nas suas atitudes, ele é correto nas suas decisões, ele é coerente, ele é ético, ele é moral. Então, uma das coisas que a palavra santo quer dizer é isso também, é integridade moral, né? E às vezes a gente até pode ficar assustado quando a gente lê a palavra de Deus e vai se deparar com Levíticos, por exemplo, que é um livro de lei. Gente, quantas leis que não tem aqui? Será que eu vou ter que obedecer todas essas leis que estão escritas aqui para ser considerado santo, para agradar a vontade de Deus? Porque assim, são tantas leis, mas tantas leis que, caramba, não dá nem para decorar. E não é assim. Passou uma moto aqui. E não é assim. A gente entende, estudando a Bíblia, que a lei, né, mosaica, a lei que Moisés escreveu, que também conta ali o que está escrito em Levíticos, é dividida em 3 partes. As leis civis, que Deus deu para o povo de Israel, as leis cerimoniais e as leis morais. Então, como que é essa divisão? As leis civis são aquelas leis que o povo de Israel teriam que seguir como nação. Por exemplo, a Bíblia fala que se você estiver cortando uma árvore lá e sem querer o teu machado voar, bater na cabeça de alguém e a pessoa morrer. Então foi um homicídio ali culposo, né? Você não teve intenção. Então, o que você vai fazer? Você vai
fugir para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Porque nessa cidade de refúgio, a família da pessoa que morreu não pode se vingar. Porque na cidade de refúgio, a família da pessoa que morreu não pode se vingar pela morte dela. Porque mesmo que você tenha matado a pessoa sem querer, a família pode requerer o sangue da pessoa e se vingar de você. Isso é direito. Na lei civil mosaica. Então, você pode fugir para uma cidade de refúgio, porque lá você não pode ser morto. Obviamente, se você matou a pessoa sem querer. Se você matou sem querer, você pode ir para uma dessas cidades de refúgio que você não pode ter vingança ali. Ou seja, essa é uma lei civil. Isso vale para nós hoje? Não. A gente mora no Brasil do século XXI. A gente não mora no Israel de 4.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Então, não tem por que a gente ficar seguindo essa lei. Não tem sentido. Então, essa é uma lei civil. Então, as leis civis, as leis de Moisés, as leis mosaicas civis, a gente tem que seguir hoje? Não. Outro tipo de lei, as leis cerimoniais, que falam sobre as cerimônias, de como deveria ser o culto no tabernáculo, de como deveria ser o culto no templo, essas leis cerimoniais, a gente tem que seguir hoje? Não. A gente não precisa seguir essas leis hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos no tempo da igreja. A gente não está mais naquele tempo de fazer sacrifícios no templo, é outro momento. Sabe? Hoje a gente entende, através de Jesus, por que aquelas regras existiram, por que aqueles sacrifícios. A gente entende que o Cordeiro era um símbolo de Jesus, que veio ao mundo entregar a sua vida por nós, que carregou nossos pecados. Então, hoje, a gente olhando para essas leis do Antigo Testamento, a gente entende que aquilo era um símbolo, era uma sombra, era mostrando o que Jesus faria. A gente precisa seguir essas leis hoje em dia, cerimoniais? Não. Ou seja, a lei civil a gente não precisa seguir. As leis cerimoniais a gente não precisa seguir. Mas as leis morais a gente precisa. Por exemplo, uma lei moral de não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, de tratar bem o próximo. Essas leis a gente precisa seguir. Né? E uma coisa muito interessante é que existem sim, muitas leis morais que regem o bom funcionamento ali da sociedade, né? Como Deus gostaria que a gente se tratasse como irmãos. Mas e a própria Bíblia fala isso, que o resumo ali da lei é: amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente tiver esse amor verdadeiro e genuíno a Deus e ao nosso próximo, a gente não vai precisar ficar decorando essas leis. Por quê? Porque a gente não vai cometer um pecado grave ou pequeno, ou que alguém vai ver, ou que alguém não vai ver. Por quê? Porque a gente sabe que vai ofender a Deus, eu amo a Deus, eu não quero ofendê-lo. Eu não quero que Deus se entristeça com as minhas atitudes. Então, a partir do momento que eu amo a Deus acima de todas as coisas, e eu quero que Deus fique contente com as minhas atitudes, eu não quero ofender a Deus com as minhas atitudes, eu não preciso ficar decorando regra. Porque eu já não vou fazer, porque eu amo. A mesma coisa contra o meu irmão. Gente, se eu amo o meu irmão, eu não vou brigar com ele, eu não vou adulterar. Por quê? Porque eu amo o meu irmão. Eu não vou roubar, eu não vou matar, porque eu amo. É tipo, pensa em duas crianças. Deixa eu... Tá passando muita moto aqui. Pensa em duas crianças. Tem duas crianças ali que estão brigando, mas daqui a pouco criança briga e daqui a pouco já tá se abraçando, se amando de novo, né? Então, você coloca as regras para a criança, ó, não pode bater, não pode dar língua, não pode beliscar. Mas e quando tá tudo bem ali com as crianças, enquanto elas estão se divertindo, enquanto elas estão ali com uma boa união entre elas nem vão fazer isso. Por quê? Porque elas estão se amando, elas estão gostando do outro, elas estão num bom relacionamento ali, sabe? Então, a gente acaba... Deus falou várias dessas regras pra gente, e é importante a gente saber, para a gente ter um guia de como é a moralidade de Deus. Mas se a gente verdadeiramente ter o amor a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, fica no automático. Grande parte do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é lícito eu fazer, o que não é lícito fazer, isso pode, isso não pode,
grande parte dessas coisas fica no automático, né? Obviamente, assim, vai ter algumas coisas que é bom a gente saber o que a Bíblia fala. Por exemplo, um assunto bem polêmico, bebida. A Bíblia proíbe, fala, não pode beber bebida alcoólica? Não proíbe. Então, é bom a gente saber isso, porque quando a gente for ensinar para alguém, a gente pode ensinar corretamente. Mas por que quem é cristão não bebe? Porque a gente entende que na sociedade que nós temos atualmente, a bebida causa dois grandes problemas. Primeiro, leva você para lugares que não condizem com uma vida cristã, lugares que vão ter pessoas que provavelmente não vão estar ali respeitando a sua vida cristã. E segundo, porque causa um grande vício. Ou seja, você é um cristão que dá bom testemunho, que frequenta a casa de Deus, tá pregando a palavra, e tá sentado numa roda com um monte de gente falando palavrão, xingando, sujo de bebida, alcoolizado, assim. Como a palavra de Deus diz, não convém. Sabe? A Bíblia proíbe? Não, a Bíblia não proíbe, mas convém você estar nesse meio? Será que eu não estou falando nem que assim, você vai se contaminar. Você pode estar nesse meio e não se contaminar. Tudo bem. Mas será que para o seu crescimento cristão, para a sua vida cristã, para a sua, vamos dizer assim, para o que as pessoas reconhecem você como cristão, né? As pessoas que te procuram, te pedem oração, que te pedem aconselhamento, será que é bom você estar no meio de pessoas que estão xingando, que estão aquele fedor de cerveja, será que é bom isso? Você está nesse ambiente? Não é. E segundo, tem muita gente que é resgatada da bebida por Deus, sabe? Que sai desse meio, que Deus liberta, que Deus dá uma chance ali de viver uma vida fora da bebida. Agora imagine se nós cristãos fossemos acostumados a beber. Aí Deus tira a pessoa do fundo do poço, tira a pessoa daquele vício da bebida, aí chega na igreja, a gente oferece uma cerveja para ele. Caramba, a pessoa vai voltar. Sabe? Então, tem umas coisas, algumas situações mais específicas que a gente realmente tem que ler a Bíblia, entender o que a palavra de Deus fala, por quê, para saber orientar. Então, nessa questão de ensino, obviamente, a gente tem que saber cada detalhe. E é importante saber os detalhes, é importante estudar a palavra de Deus, até porque... Perdão. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, até porque... Por exemplo, se você está aqui me ouvindo, você quer aprender alguma coisa, provavelmente, porque eu estou falando aqui de um assunto bíblico. Mas se eu não estudasse a Bíblia, se eu não me debruçasse para aprender, se eu não tivesse curiosidade para ler, eu estaria aqui podendo falar alguma coisa? O que eu teria para passar se eu não tivesse aprendido nada, né? Mas voltando ao que eu estava falando antes, grande parte do que Deus quer para a gente, grande parte do que Deus tem para a gente, e do que Deus espera para a gente, que nós façamos, que nós tenhamos como conduta, que nós tenhamos para a nossa vida, parte de amar. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, a gente não vai querer ofender a santidade de Deus. A gente não vai querer desonrar a Deus com nossas atitudes, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque a gente sabe que Deus está olhando, a gente sabe que a gente está entristecendo o coração do nosso Pai. A gente está ali sentindo a presença do Espírito Santo, convivendo com o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como nosso amigo. Pô, Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Eu não quero te desonrar, eu não vou cometer esse pecado. Mesmo que ninguém nunca vai saber, eu não quero. E se a gente ama o nosso irmão, é a mesma coisa. Poxa, eu não vou roubar meu irmão. Eu amo a vida dele. Poxa, eu não vou desonrar meu irmão. Eu não vou cobiçar a mulher do meu irmão. Eu não vou fazer nenhum tipo de agressão física ou psicológica ao meu irmão, porque eu amo ele. Pode ter diferença, a gente pode ter nossas complicações, mas eu amo. Então, se você amar a Deus acima de todas as coisas, e você amar o seu próximo como você ama você mesmo, grande parte do que está na lei de Deus é cumprida no automático, porque é amor. O resumo de tudo aquilo é amor.
A gente mora aqui na Terra, como a própria Bíblia diz, a gente está aqui de passagem, Deus não tem a Terra aqui como um lugar para a gente ficar para sempre, a gente está de passagem aqui. E o responsável, né, os responsáveis por pregar a palavra de Deus, pregar o amor, pregar as boas novas, pregar a mensagem da cruz é quem? Somos nós. Deus poderia mandar um anjo para fazer isso? Poderia. Deus poderia pessoalmente, Jesus poderia pessoalmente vir aqui de vez em quando e pregar? Poderia. Mas Deus, ele espera que nós tenhamos o nosso amor pelos nossos irmãos tão aflorado, de uma forma tão grande, de uma forma tão desprendida, que a gente dedique nossa vida a isso. Sabe? É como que o pai que espera que os filhos tenham um relacionamento tão bom que cuidem um do outro. Tem um texto, até lembrei agora, deixa eu procurar aqui. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Esse texto é muito interessante, porque imagina você falando o seguinte para o seu filho. Imagina que você tem alguns filhos e você vê que os filhos não estão muito bem, que eles estão brigando, e você pergunta para o seu filho: filho, você me ama? Amo. Então cuide dos seus irmãos. É isso que Deus está falando para Pedro. Você me ama? Amo, pai. Eu te amo. Então cuide das ovelhas, cuide dos outros. Porque pensa, nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. Deus estabeleceu nós como os pregadores. Então, o que alegra o coração de Deus mais do que a gente cuidar um do outro? Sabe, imagina você com muitos filhos, uns 5, 10 filhos, e você vê cotidianamente que um cuida do outro. O que um precisa, os outros estão ali para cuidar. O que um necessita, os outros estão ali para abraçar. Quando alguém está triste, os outros estão ali acolhendo. Quando alguém está com alguma dificuldade financeira, os outros estão ali. Quando alguém está doente, os outros estão ali. Cara, imagina a felicidade do teu coração de ver: nossa, meus filhos se amam, cuidam um do outro. Sabe, imagina. Essa é a felicidade de Deus quando a gente faz isso. Quando a gente realmente se trata um ao outro como amor. E é isso que essa passagem diz, né? Que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Então apacente minhas ovelhas. Sabe? É como um pai falando pro filho: filho, você me ama? Então cuide dos seus irmãos. Sabe? Imagina o coração, a alegria, a felicidade do coração do pai de ver os filhos se tratando com amor, os filhos se tratando com paixão, com carinho, os filhos ali abraçando um ao outro, não deixando ninguém sozinho. É isso que Deus espera da gente. Sabe? E quando eu falo da gente, não é num âmbito fechado de igreja, é num âmbito de mundo, sabe? É isso que Deus espera do mundo, que a gente se ame, que a gente se cuide, que a gente pregue a palavra para conseguir abrir os olhos das pessoas, tirar as algemas das pessoas, para que a gente consiga levantar quem está ferido, para que a gente consiga cuidar uns dos outros, sabe? E é isso que Deus espera da gente, né? Tem uma parte da lei mosaica que eu acho muito interessante. Uma boa parte da lei mosaica falava sobre ajudar os necessitados, ajudar os pobres. Enfim, eu não estou achando aqui agora, mas daqui a pouco, se eu achar, eu falo o texto exatamente, mas eu sei o que o texto fala. Tem algumas partes do... A moto passou de novo. Tem algumas partes da lei mosaicas que falam que você tem um terreno lá com uma plantação.
Então você pode colher tudo, menos o que está em volta. Porque o que está em volta é para os pobres, é para a viúva, é para o órfão. E quando você estiver colhendo também, se alguma coisa cair no chão, você não volta para pegar. O que cair no chão também é do pobre. E tem uma outra lei que diz o seguinte: isso tudo é lei mosaica, né? Que está lá nos livros de Levítico, Número, Deuteronômio. Se uma mulher casou e o marido morreu. Se esse marido tem um irmão, o irmão é obrigado a casar com a mulher. Por quê? Para não deixar ela sozinha. Porque mulheres sozinhas naquela época era difícil conseguirem viver, porque a força braçal ali que tinha dinheiro. E também para que o nome do irmão, né, a descendência do irmão, a geração do irmão não morresse junto com ele. Ou seja, tem algumas leis que eram feitas, algumas leis bíblicas, que tinham essa intenção de ser uma ação social. Então, na plantação, você tem uma plantação, você não colhe tudo. O que está em volta é para o pobre, é para a viúva, é para o órfão. A mulher, o seu irmão morreu, e ela era casada, então você tem a obrigação de casar com ela para cuidar dela. Então a Bíblia tem muitas dessas coisas também. Ou seja, a própria lei mosaica, que é uma lei antiguíssima, ela tinha esse pensamento de ação social, sabe? Ela tinha esse pensamento de dividir um pouco a riqueza, de cuidar um dos outros, porque assim, hoje uma pessoa que é órfã ou uma mulher que é viúva já tem um pouco de dificuldade, né? Hoje até que dependendo de qual era a profissão do marido, a mulher ainda consegue uma pensão, mas, poxa, imagina há 3.000 anos atrás, sabe? Uma mulher que era viúva, sendo que, poxa, o trabalho que era feito, às vezes era trabalho de plantação, era trabalho de lavoura, era trabalho de pastoreio, assim, eram trabalhos que eram feitos por homem, né? O trabalho que sustentava a casa era trabalhos feitos por homens. Então, uma mulher que era viúva tinha muitas dificuldades, muitas dificuldades. A mesma coisa um órfão. Poxa, é órfão, não tem nem pai nem mãe, talvez não tenha um irmão que cuide, não tem algum familiar, né? Então, a Bíblia também tem essa preocupação, sabe? Então, se você não lê a Bíblia com os olhos do mundo, se você lê a Bíblia conforme o que ela realmente está falando, com os olhos que Deus tem o interesse que a gente aprenda, a gente vai ver que a Bíblia ela é um livro de amor. Ela é um livro de amor. É um livro que ensina como a gente viver de uma forma boa, organizada, cuidando do outro, amando ao outro, se importando um com o outro. Agora, o que o mundo passa pra gente que é a Bíblia? Um livro de regras que vai proibir você fazer tudo de gostoso que você gostaria de fazer na vida. Porque essa é a visão que o mundo passa. É essa a visão que o mundo tem tentado passar pra gente, que é a realidade. Tanto que é isso que é divulgado nas televisões, nos programas. Infelizmente, essa cultura de que a Bíblia é um livro proibitivo, que se você ler você vai ser proibido de fazer tudo, infelizmente essa mentira é tão divulgada que às vezes você ouve isso na igreja. Às vezes você está na igreja e você ouve como se a palavra de Deus fosse um livro proibitivo, que a intenção da Bíblia é proibir tudo e o pecado é muito gostoso, mas e tudo que é relacionado ao pecado é gostoso e eu não posso fazer nada e porque eu sou proibido de fazer tudo, mas é assim mesmo porque eu tenho que carregar minha cruz. E, gente, não é isso. Não é isso. Parece que, caraca, eu queria muito viver no pecado, eu sou sedento pelo pecado, mas a Bíblia me proíbe de fazer tudo. Fazer o quê, né? Eu tenho que abrir mão de tudo porque eu quero ir para o céu. Sabe? Esse pensamento é muito ruim. Esse é o pensamento de quem conhece a Deus, sabe que a palavra conhece a Deus, entre aspas, sabe que a palavra de Deus é verdade e quer seguir o direcionamento de Deus, porque é para não ir para o inferno. Cara, eu só não quero ir para o inferno. Eu só não quero ir para o inferno. Então, como eu não quero ir para o inferno, eu vou abrir mão de tudo que eu gosto de fazer, mas amém. Essa é uma visão totalmente distorcida, gente. A Bíblia não é um livro proibitivo. A Bíblia é um livro de amor.
A Bíblia é um livro que vai ensinar você a cuidar do pobre, que vai ensinar você a não deixar o seu irmão sozinho, que não vai deixar o irmão mal cuidado, sabe? Que vai ensinar a gente a se tratar bem como irmãos, que vai ensinar você a reconhecer o senhorio de Deus, a soberania de Deus acima de todas as coisas, que vai ensinar você a como que Deus realmente gostaria, como Deus realmente quer que seja o nosso relacionamento entre irmãos. A Bíblia é um livro de amor, é um livro de amor. Não é um livro que está ali simplesmente para proibir você de fazer tudo de gostoso que você gosta de fazer na vida. Não é isso. Não é isso. O povo de Israel, ele era conhecido por algumas questões culturais, né? Digamos que você estivesse lá na época de Israel, na época que Israel chegou em Canaã, né? Vinda do Egito, e perguntasse para vocês ali, o que o povo de Israel tem diferente dos povos aqui em volta? Então, de cara, o que o pessoal falaria? Então, esse povo só adora um Deus e eles não comem várias coisas que a gente come. Né? Se culturalmente, Israel, no meio de todas aquelas nações, o que diferenciava Israel? Né? O que é diferente na cultura de Israel para os outros povos? A alimentação. Eles tinham umas proibições de alimento, tem algumas comidas que os israelitas não comiam. E essa adoração a um Deus só, porque o padrão de adoração até hoje é adorar vários deuses. Se você for em várias religiões hoje em dia, se bem que as religiões mais famosas hoje em dia são as religiões que têm raiz, né, ou do cristianismo ou judaicas, né? Que é o catolicismo, que tem raiz cristã, o islamismo, que tem raiz judaica. Então acaba que todas as grandes religiões de hoje em dia têm raiz na Bíblia, né? No Antigo Testamento bíblico. Mas ainda tem muitas religiões com muitos deuses, né? E antigamente era normal os povos terem muitos deuses. Então, agora entrando nessa parte de alimentação. Mas assim, tudo bem, eu entendi que as leis de Deus e os ensinamentos de Deus são ensinamentos para o nosso bem, para fazer bem para nós e tal. Entendi que tem lei civil, que não interessa para a gente hoje. Entendi que tem lei cerimonial, que não interessa para a gente hoje. Tem as leis morais, né, que tem a ver ali com a moralidade de Deus, que tem ali a ver com o que Deus acha que é o bom para a gente viver em sociedade. Tudo bem, eu entendi isso. Mas então por que Israel era proibido de comer um monte de comida? O que isso tem a ver? E se a gente pesquisar, é bem interessante, a gente pesquisar várias das comidas que Israel era proibido de comer na época, a gente vê que são muitas comidas que tinham um alto risco de intoxicação. Por exemplo, carne de porco. Carne de porco era proibida. Esse é só um exemplo, né? Tem vários, mas esse é só um exemplo. Israel era proibido de comer porco, que era um alimento normal na época. Israel não comia. E a gente vê que hoje nós temos risco de ter intoxicação com carne de porco. Gente, imagina há 3.000 anos atrás. Né? Então, isso só reforça o que eu falei. A Bíblia não é um livro proibitivo. A Bíblia não é um livro que foi escrito para proibir fazer tudo que você gosta, um livro sem sentido. Não é. A Bíblia é um livro de amor. A Bíblia é um livro de amor. Por hoje é isso, pessoal. Próxima quinta-feira eu estarei aqui novamente, entre 7h30 e 7 horas, por aí. Espero que o assunto de hoje tenha sido produtivo, você tenha aprendido alguma coisa e que a gente venha continuar, né, tendo esses encontros, tendo essa conversa para a gente poder estar sempre crescendo no conhecimento, na graça, em tudo aquilo que Deus tem para nós e que a gente venha estar realmente tendo um conhecimento bíblico, aprendendo a Bíblia, aprendendo o que Deus espera de nós, não da forma como o mundo tem passado para a gente, que infelizmente muitas vezes até dentro da igreja a gente tem aprendido algumas coisas muito erradas. Então que a gente venha tirar essa cultura do mundo, esse óculos do mundo, essa cultura errada que muitas vezes a gente aprende, e que a gente venha ter verdadeiramente essa noção de por que o que está escrito, o que Deus quer que a gente entenda da palavra dele, para que a gente possa vir estar se desenvolvendo, vir estar crescendo e vir estar desempenhando um papel melhor, né? Como filhos, como irmãos, e vamos estar crescendo, né? Na graça de Deus. Então, até a próxima quinta-feira e fique com Deus.